Será que eu e você, essa noite, estamos depositando a nossa fé em Jesus? Oh, aleluia! Será que nós estamos crendo só no ouvir? Ou temos que ver para crer? Aleluia! Aleluia, Jesus! No momento na vida em que tudo parece escuro, não vemos resposta, não vemos saída, não vemos expectativa. Mas mesmo quando seus olhos não alcançam, seus ouvidos podem perceber a voz de Jesus chamando pelo seu nome e pelo meu nome nessa noite. Oh, aleluia! A fé verdadeira não depende de provas visuais. A fé nasce quando escolhemos acreditar no que os ouvidos dele e no meu, e não o que vemos ao nosso redor. Aleluia. Oh, aleluia! Glória a Deus. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios, versículo 7, porque andamos pela fé e não pelo que vemos. Aleluia, Jesus. Este é o grande segredo da nossa fé. Não é esperar a circunstância mudar para crer, mas para crer até que a circunstância nos mude. Aleluia. Glória. Não precisamos ver para ser curado. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Amém. E Deus está falando comigo e com você essa noite. Dê lugar. Chame o Espírito Santo para morar na tua casa. Chame o Espírito Santo para conviver com você no seu dia a dia. Oh, aleluia, Jesus. Ele decidiu enxergar com o coração. A fé foi a lente que o permitiu ver aquilo que ninguém acreditava que ele podia receber, que é o milagre de Jesus, através da tua fé. Se hoje nós não tivermos fé, nós não somos nada sem Jesus. A fé na palavra, a fé no ouvir. Muitas das vezes, quando a gente vê, a gente desacredita. Mas quando o coração vê, nós fica ligado em Jesus. Glória a Deus. E ele não se calou diante da oposição. A multidão tentou silenciá-lo, mas quem tem fé, a verdadeira fé, não se intimida com as vozes ao contrário. Muitas das vezes a gente fala com pessoas que te dão conselho ao contrário. Para que você vai na igreja todos os dias? Você trabalha o dia inteiro, você está cansado. Você não tem tempo à sua família, você só fica dentro da igreja. Você só fica igual um louco para a rua fora falando de Jesus. É porque você está dando ouvido à palavra de Deus. Porque quando você dá ouvido à palavra de Deus, você aprende o que Deus quer falar contigo e qual que é o propósito dele na sua vida, que é o ide. Ide pregar o evangelho a toda criatura, para que todos nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, igreja? Deus fiel. Ele lançou fora a sua capa, até mesmo de ver. Ele abandonou tudo que representava a sua velha identidade. A fé dele tinha ação e prática. Ele correu para falar de Jesus. Ele correu para adorar Jesus. Glória a Deus. Ele declarou com clareza o que cria quando Jesus perguntou o que ele queria. Bartimeu confessou: sua fé, sem hesitar. Aleluia. A motivação para a minha vida e para a sua vida essa noite. Talvez hoje eu e você não consiga ver a solução. Talvez hoje eu e você não consiga ver uma saída. Talvez eu e você hoje não consiga achar o caminho. Mas se abrirmos nosso coração, Deus está mostrando o caminho para nós. Ele está falando todos os dias: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Aleluia. Você pode escolher enxergar com a fé, não depender dos olhos, depender do coração que acredita no poder de Jesus. Tem uma palavra aqui fora, fala, né, pastor? Como é que é aquela que arranca seus olhos? Se seus olhos te escandalizam, arranque. Se os seus pés te escandalizam, arranque ele. Essa é a palavra. Porque o coração não vai te escandalizar quando você ouve a palavra de Jesus.
Quando você dá lugar no seu coração a Jesus, automaticamente seu pensamento vai estar ligado a Jesus. Isso vai te dar uma posição na sua vida para você caminhar com Jesus. E Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente em nossas vidas. Eu e você muda, mas Jesus não muda. O que você vê hoje, que você pratica, muda, mas a palavra de Deus não muda. Então, quem crê e enxergar antes de acontecer, crê e andar por convicção, não por confirmação. Crer é escolher, ver possibilidade onde outros só vê limite. Ouvir Jesus foi mais poderoso que enxergar o problema. A fé começa no ouvido, antes de chegar aos olhos. Quando os nossos olhos naturais se cansarem, fecha os olhos e abra os olhos da fé. Seja como Bartimeu nessa noite. Não espere ver primeiro, clame, creia e depois verá o que Deus vai fazer por ti nessa noite. Declare, eu e você essa noite. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Minha história vai mudar porque Cristo está passando e eu escolho crer nessa noite. Glória a Jesus. Quem escolhe crer essa noite, dá uma glória bem forte para Jesus. Oh, aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Muitas das vezes, nós ficamos tristes em nossos lares. Glória a Deus. Porque não damos lugar a Jesus. Porque quem está com Jesus não fica triste. Aleluia. Quando estiver triste, entra para o quarto. Dobre o joelho. E começa a glorificar a Deus. Comece a falar com Jesus. Porque o lugar que você está não importa. O que importa é você abrir seu coração e falar com Jesus. No livro de João, capítulo 4, 13, fala: qualquer que beber dessa água qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, terá sede, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, como temos sede, quando temos fraqueza, quando não temos tempo, procura Jesus. Bebe da água da fonte, porque Ele vai saciar tudo o que você precisa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aquela mulher samaritana, ela ia todos os dias ao poço de Jacó, em busca de água. Mas sua maior sede não era física, era espiritual. Sede de amor, de identidade, de propósito. O poço tornou um símbolo das tentativas humanas de preencher o vazio das almas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E eu e você nessa noite estamos tendo sede de quê? Sede de dinheiro? Sede de trabalho? Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Ou estamos tendo sede da palavra de Jesus? Será que estamos tendo sede de estar na presença de Jesus? Ou estamos levando as nossas vidas de qualquer maneira, adorando da boca para fora? Mas Jesus está vendo. E Ele quer que nós fique pronto para servir. O hino foi cantado. O soldado não pode ficar ferido. Ele tem que lutar para estar sempre na presença de Deus e disposto a ir para a batalha. E a batalha aí fora não é brinquedo. A batalha espiritual é muito perigosa. Por isso temos que pedir proteção a Deus e estar ligado com Jesus e ter sede da palavra de Deus para termos o entendimento para que o inimigo não venha a nos derrubar. Quantos têm vivido da mesma forma? Vão ao poço do prazer, da fama do dinheiro, dos relacionamentos, mas continua vazio.
O poço do mundo nunca sacia, ela só ilude. Aleluia. Aleluia, Jesus. Cavaram cisternas, rotas que não retêm a água. Jeremias 2,13 fala que cavaram cisterna, rota que não retém água. Muitas das vezes estamos dando pulo em lugar falso, pulando de galho em galho, e não sabemos o que é para a nossa vida, se é Jesus ou é servir Satanás. Muitas das vezes deixamos a desejar, e não é isso que Jesus quer. Ele quer que ficamos prontos para o grande dia que vai chegar. Ele colher os seus e levar para morar na glória. Jesus se encontra com a alma sedenta. Jesus foi até Samaria de propósito. Ele não ignorou a sede dela. Ele a confrontou com amor. Revelou que havia uma água viva que saciava de verdade. Jesus não nega que há sede. Ele oferece a solução eterna para nossas vidas. Em João 4,10 fala: se tu conhecerás o dom de Deus. Como é que é o resto? João 4,10: se tu conhecerás o dom de Deus. Glória a Jesus, aleluia, Jesus. A mulher foi ao poço buscar água, mas não saiu de lá com uma fonte dentro dela. A sede física ficou deixada de lado, pois algo muito maior foi despertado. A fé, a identidade e a missão. Glória a Jesus. Glória. Muitas das vezes a gente pede com fé, recebe o que quer e esquece do que recebeu. Aleluia. Somos ingratos. Ela foi buscar água, levou a água e ficou satisfeita. E falou do amor de Jesus. E pregou o evangelho para toda criatura. É isso que devemos fazer, irmão. Se a minha casa está abençoada, vamos correr atrás do vizinho que está precisando de Jesus. Nem tudo é um arroz, nem tudo é um feijão, nem tudo é um dinheiro. É uma palavra falando do amor de Jesus. Falando que Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura. Jesus é o remédio. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada. Se ela não for pregada por mim, ela vai ser pregada por você. Se eu deixar de fazer, Deus vai levantar outro para fazer. E quando Jesus entra, ele muda a prioridade. A alma saciada em Cristo não depende mais das migalhas emocionais da vida. A vida deixa de girar em torno do que falta e passa a fluir do que Ele é. A água que eu lhe der se fará nele uma fonte. Muitas das vezes a gente pede saúde, Deus dá um emprego. Deus abre as portas do emprego. Você só pediu a saúde. Ele te dá um emprego, Ele te dá uma família. É só você cuidar. Amém, Jesus? A mulher que evitava a cidade, agora corre para anunciar o Salvador. O que era vergonha virou testemunho, igreja. Glória a Deus. O que era sede virou fonte. O verdadeiro encontro com Jesus muda a rota da alma. Ela muda a direção do nosso caminho. Muitas das vezes achamos que estamos certos. Mas Jesus já tem um caminho preparado para mim e para você essa noite. Glória a Deus. Jesus não quer que você volte para casa hoje de mãos vazias. Jesus quer falar com você essa noite. Aleluia. Ele quer ouvir o que você tem a dizer. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus fiel. Aleluia, Jesus. Amigo Espírito Santo. Glória a Deus. Quem o encontra não vive mais no mesmo ciclo de escassez. Quem prova da água viva se torna canal para saciar a outros. É isso que Jesus quer comigo e com você essa noite. Se você tem água para beber, dê a seu vizinho.
Dê a alguém que precisa da água da vida. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Vem de um homem que me disse: tudo quanto tenho feito, não seria este o Cristo? Em João 4:29. Vim de ver um homem que me disse: tudo quanto tem feito, não seria este o Cristo? A conclusão disso tudo, irmãos, é que o poço representa tudo aquilo que tentamos usar para matar uma sede que só Deus pode saciar. A proposta de Jesus é clara: para de voltar ao que não te preenche. Jesus está dizendo que Ele é a fonte. Ele é o único poço. Ele é a única fonte de água viva que pode saciar a sua sede. Glória a Jesus. Não importa quantas vezes você já buscou, Ele ainda te espera à beira do poço. Glória. Não importa quantas vezes nós oramos, temos que continuar perseverando em Jesus. Temos que continuar buscando a presença dEle todos os dias, todos os minutos, todos os segundos de nossa vida. Aleluia, Jesus. Ele é a única fonte de água viva para nossas vidas hoje. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.